Então, hoje, nesse vídeo, eu vou te contar tudo o que você precisa saber quando quer investir, comprar um imóvel no litoral. Mas antes, eu quero te pedir um favor para você se inscrever aqui nesse canal, deixar o seu like, curtir esse vídeo para mim, porque isso, obviamente, me dá mais motivação para construir mais materiais e o YouTube também me ajuda projetando esse vídeo para chegar a mais pessoas, tá? E essa é uma informação, esse é um conteúdo muito importante para quem quer começar a investir, quer conhecer um pouco mais do ambiente de investimento imobiliário no litoral catarinense. Um ponto importante que eu tenho que conversar com você é justamente que existem duas principais razões para alguém comprar um imóvel na praia, o tão sonhado apartamento na praia, a casa na praia, né? E aí, uma das razões, a primeira razão, ela é a utilização, o lazer, ou até mesmo a moradia. Você sabia que cerca de 80% da população mundial tem o sonho de morar na praia? E, obviamente, essa informação ela impacta nas duas principais razões. Uma delas, a moradia, alguém que quer se mudar para a praia, se mudar para o litoral, para viver pela qualidade de vida e, obviamente, para desfrutar das belezas naturais que somente uma casa na praia te dá. E a segunda razão é investimento. Sim, se 80% da população mundial quer morar no litoral e a gente tem áreas de litoral que são restritas para uma população gigantesca que mora em todos os continentes, a gente tem sempre uma demanda maior de residências, de casas, de apartamentos, de lotes no litoral do que definitivamente em qualquer outra parte do continente, qualquer outra parte dos países, dos estados. Então, o investimento, a demanda imobiliária no litoral, ela é sempre maior do que na cidade onde você está vivendo hoje e está assistindo esse vídeo. Então, todo investimento que é feito em uma casa, em um imóvel no litoral, ele tende a uma valorização acima da média das valorizações de todas as regiões no Brasil todo. E essa é a principal razão de existir dois formatos e duas oportunidades específicas. Justamente quem busca para moradia um imóvel, ele sempre tem uma urgência diferente. Quando você decide ou quando você quer fazer a mudança para ir residir na praia, ir morar no litoral, você se organiza na sua vida e você quer logo ir para lá. E você busca um imóvel para adquirir que obviamente esteja à pronta entrega ou que você vai receber ali em 6 meses ou no máximo em 1 ano. E é justamente por isso que existe também o investidor imobiliário no litoral catarinense. O investidor, ele vai fazer o papel de financiar esses empreendimentos para que eles saiam das etapas de projeto, pré-lançamento, passe por um lançamento, e inicie a obra e chegue na mão do consumidor final, aquele que vai efetivamente morar dentro desta unidade, a pronta entrega. Alguém tem que percorrer esse caminho. E eu vou mostrar para você um pouquinho mais sobre cada uma dessas etapas e por que investir em imóveis no litoral é um grande negócio para quem quer alavancar o seu patrimônio e a sua renda. Eu vou mostrar para vocês exatamente esse fluxo do desenvolvimento de um empreendimento imobiliário muito fundamentado nas duas cidades aqui de Itapema e Porto Belo, que é onde eu vivencio isso de maneira mais efetiva no dia a dia. O famoso imóvel na planta justamente tem essa função de financiar a obra e, em muitos casos, para que o consumidor final possa receber ela à pronta entrega. E é esse momento que uma construtora, uma incorporadora, ela vai idealizar um projeto, desenvolver, identificar uma área específica, criar um projeto, entender quantos andares ela pode construir,
quais são as especificações mínimas que cada unidade dessa deve ter, conforme o plano diretor, estudar, buscar uma área, adquirir uma área, muitas vezes fazer uma permuta. Então, criar todo o conceito de um empreendimento imobiliário. E, obviamente, que desde essa etapa já existem muitos custos. E esses custos, eles vêm sendo financiados, vêm sendo bancados por investidores, ou em muitos casos pela própria incorporadora ou construtora, mas a construtora, para conseguir viabilizar muitas vezes a compra de um terreno, ou então o desenvolvimento desse projeto, ela precisa de capital. E aí, quando ela começa a desenvolver esse projeto, para que ela entenda a viabilidade desse projeto, desse empreendimento, ela vai criar a etapa de pré-lançamento. Então, ela vai pré-lançar um empreendimento, ou seja, reunir investidores que estejam dispostos a percorrer esse caminho e financiar essa construtora, essa incorporadora, nesse momento. Então, as unidades vão ser lançadas a um valor X, para que elas possam justamente bancar o custo do empreendimento, bancar também parte do lucro já da incorporadora, já da construtora, e que ela possa, com a necessidade de utilizar menos capital próprio, alavancar esse empreendimento, construir ele, fazer com que ele, na linha do tempo, consiga ser efetivado e chegue ao consumidor final. Então, em pré-lançamento, esses empreendimentos têm um custo que é financiar e ajudar a incorporadora, a construtora, a desenvolver o projeto. No lançamento, essa etapa são apenas feitas reservas das unidades. Em lançamento, quando a incorporadora já tem o seu registro de incorporação, ela pode, então, efetivar as vendas ao público final. Nesse momento, o valor das unidades, ele já é mais alto do que no lançamento, justamente porque alguém financiou o desenvolvimento desse projeto, já construiu as reservas e já esperou um tempo passar efetivamente. Então, algumas pessoas já entram aqui, já entram com valor maior do que ele aconteceu em pré-lançamento. A próxima etapa, conforme a linha do tempo aqui vai andando, a linha do valor vai subindo, porque historicamente as cidades e os empreendimentos daquela região vão se desenvolvendo e vão ganhando valorização. Aqui em Itapema, quando eu gravo para vocês esse vídeo, a média de valorização dos últimos 12 meses foi de 25,6% de aumento no valor dos imóveis, Então isso é realmente a maior valorização que a gente tem na média no país todo, mas a gente vê empreendimentos aqui sendo lançados a mais de 20 mil reais o metro quadrado, 30 mil reais o metro quadrado, em alguns casos 40 mil reais o metro quadrado. Então esse valor é justamente esse desenvolvimento do valor do empreendimento ao longo do tempo. Do lançamento até a entrega de um empreendimento, geralmente a gente trabalha entre 4 e 5 anos, conforme a complexidade do empreendimento, obviamente, O quanto mais complexo, maiores estruturas de áreas de lazer e o tamanho do empreendimento em si, esse tempo de construção ele pode mudar. Então, para quem quer pegar um imóvel pronto e quer morar ou já quer utilizar, já quer vir para a praia, já quer trazer a família, trazer os amigos, esse tempo de 5 anos ele é muito grande. Então, o investidor que entrar aqui e vir percorrendo esse caminho com uma valorização, seguindo a lógica da valorização que a gente tem nos últimos 12 meses aqui, de 25% ao ano, esse imóvel vem crescendo exponencialmente até a entrega. E é aí que, justamente,
o investidor imobiliário consegue ganhar a sua valorização, porque ao longo do tempo você vem aportando capitais. Esses investimentos, desde o pré-lançamento, no lançamento, né, depois que passou 1, 2, 3 anos do início do lançamento desse empreendimento, o investidor vem aportando de maneira simplificada, geralmente diretamente com a construtora. O que faz com que, mesmo que o valor desse empreendimento em pré-lançamento pareça inicialmente muito alto, mas no ato da entrega, o investidor só terá pago cerca de 40%, em alguns casos 30%, em alguns casos 50% do valor do empreendimento. E aqui eu vou te contar o grande pulo do gato de investir em um imóvel no litoral. Esse é o grande espírito de se investir em um imóvel no litoral. E eu vou mostrar para vocês como que a mágica da alavancagem patrimonial e financeira acontece nesse processo. Eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo real, né, que já aconteceu, e são exemplos que a gente vê acontecer repetidamente em diversos empreendimentos aqui no litoral catarinense. Obviamente que isso não acontece em todos os empreendimentos, porque cada empreendimento tem uma vocação. Desde a sua concepção, desde o início, desde o lançamento dele, o empreendimento tem um objetivo e tem um público que ele quer atingir. E esse público, esse objetivo, a localização aonde ele se encontra, o tamanho da área de lazer, né, o tamanho das conveniências que ele possui, vai dizer se aquele empreendimento ele é justamente mais focado no investidor, no consumidor final, no investidor que tem a ideia, o propósito de utilizar ou fazer a utilização para receber a rentabilidade dele através da renda, né, da locação desse imóvel futuramente. Então, cada empreendimento tem uma vocação. O que eu vou contar como exemplo para vocês aqui é justamente um empreendimento que fica na cidade de Porto Belo, chamado Viva Parque. É um bairro-parque planejado, aonde você tem a oportunidade de possuir um lote para a construção de uma casa. A gente sabe que a construção vertical ela é muito acelerada nos dois municípios, tanto Itapema quanto Porto Belo, porém, quem quer ter a oportunidade de possuir uma casa no litoral para moradia ou para utilização, você tem realmente poucas opções hoje à disposição, porque você tem poucos lotes com uma vocação de residência e em um bairro estruturado que possa te fornecer conveniência, serviços, segurança, belezas naturais, tá? E o Viva Parque justamente tem essa vocação para residências. Os lotes do Viva Parque, quando na data de lançamento, eram vendidos por cerca de R$400 mil. Já havia uma fase anterior aqui, no desenvolvimento do projeto, como eu mostrei para vocês, que alguns lotes puderam ser adquiridos por cerca de R$200 mil, justamente nessa etapa de financiamento do desenvolvimento do projeto, tá? Mas, em pré-lançamento, a gente teve lotes a R$400 mil. No lançamento, os lotes foram negociados a R$700 mil, tá? Eles iniciaram as negociações, tá? E esses aqui que foram, na verdade, vendidos 261 em 7 horas, tá? Em pré-lançamento é uma outra etapa, ela não está ainda à disposição para venda. Mas, hoje, se você quiser comprar um lote no Viva Parque nessa fase 1, você encontra ele por R$1.350 e possivelmente quando você estiver assistindo esse vídeo, mesmo recentemente eu ter postado ele, você já vai encontrar o mesmo lote a R$1.500.000, tá? Como que eu parto em 2 anos e meio de 400 mil para
1.500.000. É uma alavancagem muito grande, mas a grande vantagem que está escondida nesse processo não é que quem comprou aqui nos 400, ou então quem comprou no lançamento a R$700.000, não pagou R$700.000. Tá? Você faz um financiamento diretamente com a construtora. Em alguns casos, esse financiamento é em 48 meses, em alguns casos 60 meses, mas é muito comum a gente encontrar 100 meses, 120 meses, e nós estamos trabalhando, por exemplo, um empreendimento que nesse momento está sendo trabalhado há 136 meses diretamente com a incorporadora, com a construtora. Ou seja, nós tivemos uma valorização de R$400.000 até R$1.500.000 em cerca de 2,5 anos. Pense, se no ato do pré-lançamento ou do lançamento você trabalhou um financiamento diretamente com a construtora em 48 meses ou em 60 meses, significa que você chegou nesse momento de valorização tendo aportado, digamos que metade desse valor, R$350.000. Quando você fizer a venda nesse momento, 2 anos e meio, ou digamos 3 anos depois, você aportou metade do valor, mas a valorização é de 1.500.000. A alavancagem financeira que um imóvel no litoral, e principalmente nas 2 cidades onde eu convivo e tenho um conhecimento maior, ela é justamente de você ter colocado apenas 350.000 e ter 1.150.000 de resultado positivo nesse investimento. Tá? Obviamente que aqui nós estamos falando de uma área super restrita, né, que nós temos realmente um potencial de valorização muito grande, porque são apenas 700 lotes que você pode morar. A gente sabe que em alguns empreendimentos imobiliários você encontra com 200 imóveis, um empreendimento apenas, mas nós temos aqui 700 para casas no maior e principal bairro parque do país inteiro. Tá? Então é um investimento focado no investidor, e nós estamos inclusive hoje, né, conhecendo a fase 2 desse empreendimento, aonde os lotes são lançados, estão sendo lançados a cerca de R$950.000. Tá? Sendo que dentro do Viva Parque, a fase 1 está aqui e a fase 2 está aqui. Nessa fase aqui, nós temos os lotes a 1,5 milhão e aqui a quase 1 milhão, né? Quando automaticamente, na hora de compra dessa, você já tem uma equiparação dos valores e você já ganha automaticamente uma valorização de 50%. Porque essa fase 2 é um investimento diretamente com a construtora, aonde você pode também financiar esse terreno diretamente e fazer esse movimento que nós já vimos na fase 1 acontecer na fase 2, tá? Algumas casas já são construídas e vendidas nessa fase 1 por 5 milhões, 6 milhões, 4 milhões e meio. Então, quem adquiriu um terreno a R$400.000 e constrói uma casa em cima, que tem um custo de 1,5 milhão, você pode ter um alto rendimento novamente, se quiser fazer esse movimento de vender uma casa dentro do Viva Parque. Aí essa é a grande mágica da alavancagem financeira e patrimonial em investir em um imóvel no litoral. Você vem pagando aos poucos, e quando você tem as chaves, você tem a entrega do empreendimento imobiliário, você pagou cerca de 30%, 40% do imóvel e ele já vale o dobro do valor de pré-lançamento.
Então, é muito comum você ter o seu valor em 2, 3 anos triplicado, dobrado, triplicado, em alguns casos maiores ainda. Obviamente que é importante você ter um profissional, corretor de imóveis ao teu lado que conheça a região para te auxiliar a identificar a vocação de cada empreendimento que chega até você e você identificar qual aquela que tem o potencial de duplicar, triplicar, quadruplicar o meu investimento ao longo de 2, 3 anos e aproveitar a grande demanda que a nossa região tem por turistas e cada vez mais as pessoas querem morar em um lugar lindo como Itapema, como Porto Belo, e vocês podem ver um pouquinho mais nas imagens que eu vou deixar aqui para vocês. Não se esquece, hein? Clicar no botãozinho vermelho para se inscrever nesse canal e curtir esse vídeo.